Estamos aqui agora no slide das chaves e a missão da igreja, tá? Primeiro, recapitulando o que foi dito, para enxergarmos o propósito da igreja, nós temos que entender que existem duas eras, né, e dois reinos. E nós aguardamos um reino vindouro, ao qual será instituído pelo próprio Cristo. Para entender realmente o propósito, porque a igreja está dentre uma dessas eras. A igreja aguarda uma era vindoura, porém está neste mundo mau, está vivendo em trevas. Porque o mundo jaz no maligno, correto? Então, neste sentido, a igreja ela vai ter conflitos com esta era má. A igreja sendo uma embaixada do céu, vivendo os propósitos e vivendo os princípios deste reino vindouro, nada se assemelha com este reino. Então, amados, a primeira coisa que nós temos que entender, a igreja, ela está aqui, mas ela não é daqui. E não é utilizando meios comuns desta era má que nós vamos conseguir ter êxito como igreja. Por que eu digo isso? Aí vamos abordar melhor isso hoje. Porque muitas igrejas já acham que irão mudar o mundo através de projetos sociais. E não é assim. Porque projetos sociais não são princípios de um reino vindouro que irá transformar este. A única forma da igreja transformar ou ser luz aqui nesta terra é através do evangelho. É através da ministração da palavra. Somente assim. Aí entramos nas chaves e a missão da igreja. A única esperança para este mundo, olha lá, é a mensagem do evangelho, que foi confiada a quem? A embaixada do céu. Quem é a embaixada do céu? Nós, a igreja. Por essa razão, a missão da igreja não é a restauração desta presente era má por meio de reformas sociais e legislativas. Ou o presidente que você quer votar. As pessoas acham que o presidente que você vai votar, ele vai mudar. Não vai mudar. Não é através de reformas legislativas, não é através de reformas sociais que essa era má perderá o seu poder, perderá o seu vigor. Não, não é. Então, amados, o reino dos céus não avança por tais meios. O reino dos céus não avança por tais meios. Cada cristão, como membro ativo da sociedade, é chamado a ajudar pessoalmente os necessitados, a orar pelos seus governantes e a fazer o que puder para promover a justiça e a igualdade neste mundo mau. Mas veja que isso é uma característica individual de cada um. O Victor lá no seu trabalho, ele tem que fazer o máximo para, como um cristão, promover a justiça, orar pelos seus companheiros de trabalho, estar ali realmente sendo luz. Mas igreja em si não vai fazer isso. A igreja capacita os seus membros para que esses membros vão e nas suas esferas sociais eles efetuem alguma justiça ou alguma diferença. Tá? Embora os cristãos não sejam deste mundo, eles permanecem neste mundo. João 15:19 e o 17, a qual estamos abordando aqui. A palavra de Deus tem um impacto na forma como os cristãos vivem neste mundo. Eles têm seus deveres cívicos, tais como votar com consciência, aí entra a questão do voto, e pagar seus impostos. Eles devem procurar fazer o bem a todos, para onde quer que o cristianismo vá, tais bênçãos certamente o seguirão. Então veja, existe uma distinção então entre a nossa responsabilidade individual como cristão e o nosso dever como igreja. Tá? As pessoas, elas juntam tudo num pacote só
e acham que é tudo a mesma coisa. Não. A igreja é detentora da palavra. A igreja é quem comunica as escrituras e capacita os crentes. E os crentes são lançados lá fora. É justamente isso que o livro aí do Jeffrey Johnson está abordando para nós. Agora, as pessoas querem transformar a igreja em instituições sociais. Está certo isso? Significa que a igreja não pode ajudar? Não é isso, irmãos. Mas o propósito, o fim da igreja não é ser instituição de caridade, nem um fundo social, enfim, qualquer coisa do tipo. Tá? Porque existe algo que hoje nós chamamos, né, de evangelho social, que é a tão famosa missão integral. Tá? Então, se os irmãos pesquisarem esse termo, missão integral, na internet, vocês vão perceber que é justamente mudar a realidade da sociedade através de movimentos sociais. É justamente o que o próximo slide, o 18, já mudou, Rodrigo? Já, né? Vai mudando aí então, tá? Olha o que diz lá esse slide sobre evangelho social. No entanto, as responsabilidades dos cristãos individuais e as bênçãos que seguem a propagação do evangelho, coloquei até em amarelo, não são a mesma coisa. Tá? Então, na sua cabeça, amado, você tem que ter uma distinção sobre isso. Qual que é a função da igreja e qual que é a sua função. Tá? O que você deve fazer como cristão e o que a igreja deve fazer. Que é a grande comissão que Cristo deu à igreja enquanto uma sociedade de crentes. A igreja não é chamada para tomar o controle das nações. Nem sequer é chamada para alimentar as nações. Deus não prometeu santificar a cultura ou redimir os governos terrenos. Hoje, muitos acreditam que os objetivos primários da igreja são alimentar os pobres, educar os analfabetos, ensinar as nações desprivilegiadas e subdesenvolvidas a cultivar a terra, construir lares e estabelecer sistemas de bem-estar, além de promover sua libertação das garras de governos tiranos. Isso é chamado de evangelho social. Embora haja uma necessidade legítima de muitas atividades no mundo de hoje, essas não são as principais responsabilidades da igreja. Tá? Então, como você vai impactar o mundo? Sendo um bom crente, servindo bem a sua igreja. Ajudando a sua igreja a permanecer fiel às Escrituras. Tá? Esta é a principal finalidade da igreja. Hoje nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, algo que chamamos de bancada evangélica. Já ouviram falar isso? Sabe o que é isso? Os irmãos? Sabe o que é a bancada evangélica? Não? Ninguém? Mas o que é a bancada evangélica? Hã? São os pastores que estão ali dentro e eles buscam alguma coisa para a parte cristã. Parte social. Né? Buscando alguma coisa para mudar a sociedade a partir de uma bancada evangélica legislativa. A pergunta que fica é, será que esse é o meio que Deus deseja? Não que nós não tenhamos que ter políticos cristãos. A questão não é essa. Mas será que para mudar a sociedade é através de uma bancada evangélica? É assim que nós vamos mudar? Será que esse é o caminho verdadeiro? Apesar de ser benéfico para os cristãos em muitos pontos, mas este é o caminho? Será que não estamos invertendo a ordem das coisas? Será que esta bancada evangélica está realmente representando o cristianismo lá? Esse é o ponto. Pode falar. A maioria não, todas as igrejas que não têm o evangelho como centro, como maior missão da igreja, todas estão se escondendo atrás de Com certeza. de alguma obra missionária. Tem, alguma coisa tem que aparecer, né? Tem que suplantar aquilo que não tem, né? Então, amados, o que está acontecendo muito hoje, as pessoas estão deixando de lado
dentro das igrejas, a prioridade disso aqui, tá? Para promoverem cursos, promoverem obras de caridade, e o povo da igreja está definhando e não conhece as Escrituras. Por que isso está acontecendo? E nós tivemos exemplos claros aqui, como já oramos, né? Justamente porque as igrejas estão perdendo seus propósitos. A igreja perde o propósito, os membros não sabem mais o que deve fazer. Então repito, eu e você precisamos entender claramente qual é o propósito da igreja. Tá? Aí vem o próximo slide. A verdadeira missão. Olha aí, a verdadeira missão da igreja. E o principal propósito e missão da igreja é pregar o Evangelho. A única maneira de a igreja poder cumprir a sua missão e avançar o reino dos céus é empunhando o poder do Evangelho. As chaves para o reino dos céus não são o ativismo social e a dominação do mundo, mas a mensagem do perdão em Jesus Cristo. A igreja foi encarregada destas chaves por uma razão. Somente dispensando os poderes da era vindoura, por meio da pregação da palavra de Deus, os filhos deste mundo mau serão libertados da escravidão das trevas e do princípio deste mundo. Somente pela pregação do Evangelho é que o reino dos céus se expandirá por todo o mundo para aqueles que creem. O reino dos céus não avançará de outra forma. A igreja, quando ela distorce ou deturpa o seu propósito, se transformando em uma grande instituição de caridade ou social, ela quer transformar bons cidadãos em vez de pessoas convertidas. As pessoas querem, nos bancos das igrejas, pessoas polidas apenas. Apenas que pare de beber e pare de falar palavrão. Acabou. É um crente. Pega lá um morador de rua, tira ele, coloca lá numa instituição, dá um banho nele, ensina bons princípios. Você não pode viver assim, tem que viver dessa forma, mas não trata o pecado, a raiz da malignidade dentro dele. Qual é a única coisa que transforma o ser humano, irmãos? O Evangelho. É através da mensagem do Evangelho que essas pessoas serão regeneradas. Aí sim, essa pessoa terá algum impacto na sociedade. Agora, não é transformando ela... Se fosse assim, e muitos pastores já falaram isso, meu sogro seria o melhor crente. Por quê? Porque é uma pessoa polida. É uma pessoa que você não vê fazendo atrocidades, não vê maltratando a esposa, mas crê em Jesus Cristo. Mas muitas igrejas aceitariam ele como crente. Daquele jeitinho que ele está. Por quê? Porque as igrejas não sabem qual é o seu propósito. Pode falar, Isabel. Sim. As pessoas vêm tentando salvar o mundo com essa prática de ajuda, né, nesse mundo. Como o senhor falou, não está totalmente errado, porque onde a gente está no nosso meio, a gente tem que promover a justiça, né? Se a gente vê alguém em dificuldade, não impede a gente de ajudar. Mas o problema é que as pessoas elas colocam isso como a primícia, né? A prioridade. E esquecem que, na verdade, elas estão salvando a pessoa, sei lá, da fome desse mundo, mas elas não estão convertendo. Ou seja, e projetos sociais sempre existiram, por quê? Porque sempre vai existir maldade. Porque existe dinheiro suficiente para matar a fome de todo mundo? Existe. Existe agricultura, tudo existe. Porém, por que não é feito? Porque o pecado ainda está no mundo, as pessoas são más, então não importa a quantidade de projetos sociais. Sempre vai, se não houver conversão, sempre vai existir maldade. Exato. E essas coisas, a fome, seja o que for, vai imperar. Exato. Infelizmente. Gente, isso é tão... mas existe territórios onde não é favorecido, né, para fazer uma boa agricultura e o país ele passa fome por causa disso. Irmãos, pare. Vocês conhecem Dubai? Conhecem? Aonde que foi construída uma das maiores cidades do planeta? No meio da onde? Do deserto.
Eles captam água, eles têm sistemas, tecnologia para captar água do ar. Tá? Israel tem uma das maiores agriculturas com água do esgoto. Tá? E também no meio do deserto. Tá bom? Eles importam aqui do Brasil minhocossu. Tá? É uma minhoca. Porque ela consegue transformar uma terra sem propriedades em algo com maior propriedade para poder plantar. Então, tem como, mas a questão é o quê? É justamente o que as autoridades estão falando. Não é através desses meios que nós vamos mudar o mundo. Não é copiando o que Dubai fez, não é copiando o que Israel fez. É pregando o evangelho e trazendo salvação para essas almas. É isso que nós temos que entender. Tá? Então, por exemplo, quando vem as pessoas pedirem comida aqui na igreja, podemos dar comida? Podemos. Mas sabendo que aquilo pode ser apenas uma ajuda. Pode ser não, é uma ajuda paliativa. Incompleta. O que aquela pessoa que está passando fome precisa? Salvação. Ela precisa se arrepender do pecado dela, que é o ócio, que é a preguiça, ou as drogas, ou aquilo que está aprisionando ela, tornando ela uma escrava, porque a raiz do problema é esse. Não é a fome. A fome é só um sintoma daquilo que ela tem por pecado. Aí a igreja vai lá e fica dando comida, banho. Vai resolver quando o problema? Nunca. Fica enxugando gelo. Então não adianta, nós precisamos entender isso, amados. Não é bancada evangélica que vai mudar. Não é. Tá? É justamente conversão das pessoas. E a igreja tem essa missão. Tá? Pode falar. Estava na pregação, né? Tinha postado no Rio Urbano. Uhum. E ele traz justamente isso. Ele fala assim, se a igreja se empenhasse tanto a ensinar a igreja a orar e a ler as escrituras, como elas perdem tempo ensinando a igreja a aprender um coral, já mudaria muito. Muito. As igrejas, irmãos, hoje eu dou um valor tremendo, né? Porque eu já preguei muito tematicamente, né? Por tópicos, enfim. Mas a pregação expositiva é o bem mais valioso que uma igreja pode ter. É o bem mais valioso. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. O texto. Não as minhas ideias. O texto. Tá? Porque é justamente isso que a igreja deve fazer e se preocupar. Porque aí os irmãos, as pessoas que estão na igreja, os salvos, eles serão conformados a Cristo por meio desta palavra. Então aí entramos no próximo slide. A única solução. Muda aí, Rodrigo. Quando o reino dos céus estiver cheio de um povo redimido, de cada nação, povo redimido, língua e tribo de pessoas, então o trabalho e a missão da igreja estarão concluídos. Então, e somente então, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Até lá, enquanto tiver no presente século mal, a igreja precisa se certificar de não se distrair, olha só, e deixar de lado o único poder que tem para realizar mudanças reais neste mundo caído. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, amados, eu vejo muitos cristãos preocupados, como veio aqui duas pessoas que foram dessa igreja. A gente queria pedir perdão para o Senhor, a forma que a gente saiu da igreja, né? Hoje nós estamos bem lá onde nós estamos, né? O local onde nós estamos congregando e tudo mais. E a única coisa que eu falei, vocês não têm o porquê vir me pedir perdão, vocês tomaram uma decisão. Mas algo eu tenho a dizer para vocês, saiam daquela igreja, porque aquela igreja não prega as escrituras.
Ah, mas o grupo lá de jovens está bem compacto. Ah, você está na igreja por causa do grupo de jovens. Você não entende o que é igreja. Você não entende o que é comunhão. Você não sabe nem o que você está fazendo lá. Eu falei para elas isso. Saíram daqui talvez me odiando mais. Mas por que, amados? Porque, graças ao nosso bom Deus, eu entendo qual é o propósito da igreja. Se não entendesse também, estaria tudo errado, né? Você está aqui, você tem que entender também, como membro, qual que é o propósito da igreja. E zelar por esse propósito. O dia que a igreja começar a deixar de lado as escrituras e começar a colocar outras coisas no lugar, você tem que ser o primeiro. Senhor, isso não é o nosso propósito. Estamos aqui para pregar as escrituras. É isso. Natureza da igreja. Próximo slide. A linha cronológica da história da redenção não só ilumina a missão da igreja, bem como a natureza da igreja também indica a sua missão. Como martelos, grampeadores, canetas e outras ferramentas e instrumentos são feitos para fazer o que foram designados para fazer. Você já viu um martelo escrevendo num papel? Um martelo é para pregar. Então, uma igreja também tem a sua finalidade. A igreja é chamada para fazer o que Deus criou ela para fazer. E quem somos nós? Quem somos nós? Para mudar o propósito e o fim daquilo que Deus instituiu. Está vendo o perigo? Você pegar um martelo na mão e falar, não, isso aqui não é um martelo. Isso aqui é uma caneta. Você é louco. Você é maluco. É isso que você é. Tá? Igreja serve para ser igreja. Dentro daquilo que Deus instituiu ela para fazer. E eis as escrituras para nos informar o que a igreja faz. Leia Atos. Lá está as igrejas trabalhando. Paulo fundando as igrejas. Os apóstolos lá também envolvidos. E o que elas estavam fazendo? Com isto em mente, a igreja foi estabelecida pelo Senhor para adorar e glorificá-lo, proclamando o evangelho ao mundo e sendo a administradora dos meios de santificação dos santos através da sustentação e propagação da palavra de Deus. Tudo vai girar em torno da palavra de Deus. Temos comunhão com base no quê? Somos santificados com base no quê? E a igreja tem que guardar o quê? Acabou. É isso, pode falar. Estava pensando sobre isso, porque assim, as pessoas, né, no mundo, elas enxergam a justiça de uma forma diferente. E aí o que acontece? Quando elas veem que falsas religiões estão pregando a justiça que elas querem, que é promover atos sociais, que também isso dá uma sensação de consciência limpa, elas vão odiar a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira está aqui para exortar. Então, assim, além de... acho que eles pensam assim, né, que a gente não ajuda as pessoas e ainda critica e julga. Esse é o pensamento que eles têm. Exato. E, na verdade, a gente está tentando não salvar só a pessoa aqui nesse mundo, mas A alma. a alma da pessoa. Então, elas têm essa distorção do que é a justiça de Deus. Exatamente. A Isadora passou por uma situação onde na igreja que os pais dela congregam, né, um rapaz ele estava cometendo adultério, né, e aliciando as jovenzinhas do grupo de jovens. O pastor sabia, a igreja sabia, muitos da igreja sabiam, e não aplicaram disciplina no rapaz. Continuou executando o que tinha que fazer. A Isadora, indignada, foi, né, falar com os pais dela falou o que para ela? Falou, se fosse na igreja de vocês, a prostituta lá, né, a que adulterou, seria apedrejada. Né, a passagem dos evangelhos, onde Cristo fala, vá, né, e não peque mais. Né, mas não peques mais. E exortou ela. Né, como a mulher samaritana no poço de água. Né, certamente você não tem marido, né? Ele exortou ela também. Então, ou seja, amados, quando existe uma disciplina eclesiástica,
Qual que é o propósito fim da disciplina? Primeiro, preservar as Escrituras. Preservar a integridade da igreja, que é detentora da palavra. Essa é a primeira coisa. Olha como o propósito da igreja gira em torno de tudo que nós fazemos. E segundo, claro, salvar aquela alma. Trazer ela para o arrependimento. Agora, uma igreja que não tem o propósito firmado na centralidade das Escrituras, você acha que vai aplicar a disciplina? Aí explica o que aconteceu. Peguei só um exemplo. Isso aí acontece em todas as igrejas. A própria professora de gramática falou que nunca viu disciplina sendo aplicada na igreja. Com, sei lá, 20 anos de igreja. Nunca viu. Tanto que viu Mateus 18 e falou, isso existe? Existe. É isso aqui mesmo? É isso aí mesmo. Né? Para os irmãos verem como é que está aí fora as igrejas. Não sabem mais qual é o seu propósito. Não sabem. Estão fazendo o que lá então, pastor? Boa pergunta. Clube. Estão lá, só perdendo tempo. Fala, Vitor, você vai falar? Não, é que a questão das redes sociais, você vê claramente as pessoas que são muito ligadas com o negócio de ação social, você vai ver, elas não gostam de levar uma vida de santidade. Eu conheço muitas pessoas que elas não querem levar uma vida de santidade e elas valorizam muito essa questão de ação social. É justamente para esconder a falta de santidade, né? Exatamente. E tentar meio que mascarar isso com ações sociais. Porque e as igrejas também fazem isso, né? Elas não têm o evangelho, né, de fato, não prezam pelo evangelho de fato, mas elas têm que suprir as ações sociais para aplacar a consciência. Exatamente. Exatamente. Um rapaz trabalha com a minha esposa, né? Rapaz não, já bem senhor já, né? Ele é da presbiteriana, hein? Presbiteriano. Leva uma vida totalmente imoral. Não tem compromisso nenhum com a sua igreja. Tá? Vai quando quer. Vai quando quer na igreja. As filhas totalmente perdidas no mundo. Tá? Envolvidas com tudo quanto é tipo de coisa mundana. Aí chega para minha esposa e fala, queria chamar você e o seu esposo para a gente começar a entregar marmita. Ali naquela praça, né, na Rua dos Bancos, perto do estacionamento. Né, que tem muitos moradores de rua lá. Aí minha esposa falou, a gente já tem muitas atividades, já que a gente se preocupa na igreja. Né? Mas por que ele quer se envolver com isso, sendo que na própria igreja ele não se preocupa? É justamente isso que o Vitor está falando. Faça um teste. Crie um grupo aí, tente envolver pessoas em alguma atividade social. E crie um grupo tentando envolver as pessoas em ser comprometidas com a igreja e com a palavra. Qual que você acha que vai conseguir mais adesões? Quem? Qual grupo? Com certeza. Tá? Justamente por causa disso, que as pessoas entendem a justiça como ações sociais, ajuda superficial. Pode falar, Fábio. Na verdade, o ímpio é assim, né? O ímpio é assim. Acabam vivendo como ímpio. A minha cunhada mesmo um dia falou, não tem compromisso nenhum com nenhuma igreja, com Deus, nem nada. Ela pegou e comentou com o esposo dela de dar uma cesta básica. Aí o marido dela pegou e falou assim, falei pra ela pra onde Deus guiar o coração dela pra ela dar. Tipo, que Deus ia conduzir pra quem ela teria que dar a cesta básica. Ou seja, as pessoas sempre estão buscando um meio de se esconder atrás da vida ímpia dela, né? Exatamente. Sem compromisso com Deus, e elas acham que vão alcançar a justiça. Exato. Sendo que a verdadeira justiça é Cristo. E não só isso. Igrejas que se reúnem buscando apenas dons espirituais também. Um movimento carismático. Né? O propósito da igreja é se reunir, tanto que falam que você não é batizado com o Espírito Santo se você não tiver certas manifestações. Mas você vai para a igreja só para ver aquelas bagunças, aquelas coisas, que o propósito deles é esses dons. O propósito deles é esse movimento. E a palavra fica aonde? Não tem palavra. Arrependimento, por exemplo, eu critico muito aquele avivamento da Rua Azusa. Tem livro, tem até peça de teatro, mas ponha no YouTube que você vai ver. Tá?
Aí você vê o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Aonde que você enxerga nesses movimentos arrependimento? Pregação genuína do Evangelho. Não tem. Tem o quê? Tem manifestações. Aí as pessoas esquecem que Saul profetizou, tá bom? As pessoas esquecem que Balaão, tá? Um profeta pagão, profetizou também. Manifestações não estão para salvação. Agora, arrependimento e convicção de pecado está. Então as pessoas... Por que isso acontece, irmãos? As igrejas estão assim. Esse é o resumo das igrejas brasileiras. Perderam o propósito. E uma igreja sem propósito é um martelo que se transformou numa caneta. Entenderam a alegoria? É eu falar que essa cadeira a qual você está sentado não é uma cadeira. É um carro. E não é. Tá? Então, o que nós estamos estudando aqui é justamente isso, amados. Aí vem, né, os 3 objetivos da igreja. Então, os irmãos, prestem atenção. Com base em Efésios capítulo 4, do verso 9 ao 16. Paulo explica nessa passagem que a igreja tem 3 objetivos distintos. Primeiro, manter a sua unidade intrínseca em Cristo. Como que eu faço isso? Pela palavra. Tá? Funcionando como uma comunidade interdependente. Tá? Então é justamente a comunhão entre os irmãos. Segundo ponto, segundo objetivo. Crescer em pureza na busca da santidade pessoal e corporativa. Então é a sua devoção individual e ao mesmo tempo a sua preocupação com o seu irmão, exortando ele, tá? E chamando ele sempre para perto da onde? Da sua opinião? Da palavra. Tá? Nunca se esqueça a oração sacerdotal. Santifica-os na sua palavra. E terceiro objetivo, permanecer firme em crer e proclamar a verdade. Tá? Cada objetivo não está apenas ligado ao outro, mas também contribui para o desempenho do outro. A amadurecer nessas 3 áreas, unidade, pureza e verdade. Aí voltamos lá para a essência da igreja, a natureza da igreja. Tá? Nos primeiros módulos que nós estudamos. A igreja glorifica a Deus seguindo o seu propósito, irmãos. Tem um livro, né? Igreja com Propósito, já viram? Já leu, João? Uma vida com propósito, né? E o que é aquela vida com propósito? É convicção de pecados? É realmente? Então, amados, nós temos que começar a avaliar a partir daquilo ao qual eu sou inserido. Se eu sou salvo, como Atos 2, aqueles que criam eram batizados, né? E eram acrescentados aonde? À igreja. Então, se o processo de salvação é ser inserido numa igreja, como é que vai funcionar isso se eu não sei qual é o propósito da igreja? Tá? Você vai estar lá perdido, igual cego em tiroteio. Olha o texto lá, de Efésios 4, no próximo slide. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim. Quando tem ali, com o fim, ele está trazendo a designação desses líderes, dessas nomeações aqui, dentro da igreja. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Olha só, o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. O corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos, olha lá, tudo aqui é propósito. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Como que nós conseguimos isso? Unidade de fé. Estudo das doutrinas bíblicas. Então, uma igreja que não se preocupa em ensinar as doutrinas bíblicas, é a igreja? Não é igreja. Por que não é igreja, pastor? Porque não está dentro do próprio propósito que a palavra informa sobre as igrejas.
Uma irmã aqui na igreja falou para mim que foi conversar com um certo crente e não sabia nem o que era o arco-íris. Né, Isadora? Não sabia nem o que era o arco-íris. Né? Que aquilo era um símbolo de que Deus não fulminaria mais a terra com água, mas sim com fogo, né? O próximo atingir de Deus na terra. Então, por que é assim, amados? Primeiro, é uma dupla responsabilidade, né? A igreja que não está ensinando, não se preocupa, e a própria pessoa também que não busca. Tá? É isso. Olha lá, unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que ele está falando aqui? Que quanto mais conhecemos da palavra, quanto mais entendemos do Evangelho, e entenda o Evangelho em toda a construção durante a Bíblia. Porque o Evangelho ele percorre todos os livros da Bíblia. A mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, ela está anunciada em toda a palavra. Então, quanto mais entendemos disso, mais somos conformados e atingimos a plenitude de Cristo. E isso, amados, é a função da igreja. O propósito é que não sejamos, olha lá o propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Olha como está envolvido doutrina. Aí um pastor coloca, se você quer ensinar doutrina, vai para um seminário, vai ser professor no seminário. Se você quer fazer parte da igreja, pregue o evangelho. Eu fiquei assim, ó. O que é isso? Evangelho não é doutrina, vô Felipe. Quantas doutrinas tem no evangelho? Soteriologia, cristologia, o que mais? Pneumatologia do Espírito Santo. O que mais? Escatologia, porque envolve a segunda vinda dele. O que mais? Doutrina do arrependimento. Só 5 aqui, eu já citei 5 doutrinas embutidas no próprio Evangelho. Aí os pastores querem desassociar doutrinas de Evangelho. Isso é de uma tamanha ignorância que eu não consigo nem chamar essas pessoas de pastores. Não é pastor. Não é. Não entende nada, pode falar. Aí, pastor, eles não pregam isso em púlpito? Não pregam. Ensinam na EBD, só que eles fazem o quê? Cursos separados. Que daí nem todas as pessoas que frequentam a igreja conseguem ir nesses cursos. Não tem entendimento? Divide a igreja, eu não sei. Eles, tipo assim, separa. Separa como se fosse um assunto à parte que não é tão importante. Então, você pode fazer um curso, mas venha na igreja. Mas se você conseguir no curso, tá bom. Se você não conseguir, tá bom também. É igreja isso? Está dentro do propósito aqui de Efésios 4? Então não é igreja. Então não é igreja. Martelo que não prega é martelo? Então acabou. Tá? Acabou. É tão simples. Mas você tem que conhecer as Escrituras. Porque se uma pessoa levar literalmente isso para a vida, de Efésios 4, a definição envolve aqui, ó, tem até a palavra propósito aqui, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Como? Não sendo levados para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. Ou seja, então a igreja tem que me trazer esse conhecimento. Ela tem que me munir, ela tem que me capacitar a entender. Antes, olha lá, seguindo a verdade. Seguindo a verdade. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E é onde eu conheço os mandamentos, as ordens, como ele agiu, como eu devo agir, aqui, na palavra. Tá? Dele, continua Paulo dizendo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Tá?
Então veja, a centralidade nas Escrituras que Paulo informa aqui e informa também o propósito da igreja. Só falta o camarada falar que isso aqui é a opinião de Paulo. Aí perde tudo. Aí não tem nem condição de conversar, né? Então, primeiro, agora abordando melhor aí os 3 pontos, né? A igreja deve crescer em unidade, tá? O próximo slide aí. De acordo com as Escrituras, a igreja é um corpo de crentes unidos e sua unidade inerente precisa ser fomentada e vivida nas atividades diárias da igreja. É através da unidade que a igreja é chamada a funcionar como uma comunidade de indivíduos que se confraternizam e trabalham juntos para a edificação mútua do todo. Aprendemos em Efésios 4, acabamos de ler, tá? Que Deus tem dado à igreja líderes espirituais para equipar os santos para a obra do ministério. Portanto, é um erro pensar que o ministério pertence exclusivamente aos pastores e aos mestres da igreja. Como ministros, equipam os congregantes. Eles, por sua vez, são capacitados a ministrar uns aos outros. Paulo continua a enfatizar a necessidade do ministério universal do corpo de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado ao auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, amados, por que Paulo começa a falar do propósito da igreja através dos apóstolos, que eram ele próprio, né? Paulo, também Pedro, João. Depois ele passa para os pastores, mestres. Ou seja, porque a igreja precisa desses líderes para ensiná-los. E conforme vocês aprendem, vocês edificam uns aos outros. Porque vai chegar um novo membro. Aí talvez ele pegue um ensino já no meio do caminho. Mas você já recebeu toda a gama de ensino. Você pode então ajudá-lo a crescer na fé. Por isso que eu falo, faz a prova, estuda, e você fica com aquela preguiça miserável, que dá vontade de pegar você pelo colarinho e colar você na parede. Tá? Essa é a vontade que dá. Você largar a mão de ser preguiçoso. Tá? E negligenciar a igreja. Porque a igreja não vai avançar enquanto você não começar a estudar. E a aplicar aquilo que você tem aprendido na igreja. Não adianta eu ficar lá a semana inteira me matando, trancado numa caverna lá, no frio, e chegar aqui, entregar para você e você negligenciar isso. A igreja nunca vai atingir a maturidade da fé, por causa da sua negligência. E nunca vai ter capacidade de receber pessoas de fora, porque depende dessa troca, depende de você. É a igreja como um todo. Olha lá, olha o que ele diz. Do qual todo o corpo bem ajustado. Está bem ajustado, irmão? Está bem ajustado? O que é bem ajustado para você aqui? O que você acha que Paulo tem em mente quando ele fala que está bem ajustado? O corpo caminhando, seguindo aquilo que os seus líderes instituídos estão passando sobre a mensagem, sobre a palavra. E a igreja assim continua e ligado pelo auxílio, olha lá, auxílio de todas as juntas. Você está fazendo a sua parte? Porque você fazendo a sua parte bem feita, você auxilia outro. O auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, olha lá, segundo a justa operação de cada parte. O individual que afeta o todo. Aí você, na preguiça, continua dormindo. Continua dormindo. Lembra o que eu falei sexta-feira? Irmãos, eu vou dar um passo conforme a igreja está indo. Por quê? Porque visão nisso aqui, ó. Visando o que Paulo diz em Efésios 4. Amados, se eu estivesse negligenciando os ensinos, eu seria o primeiro a levantar a mão, irmãos, me perdoem. Porque eu não estou entregando o que eu tenho que entregar. Mas é isso que está acontecendo? Seja sincero, é isso que está acontecendo? Agora você recebe e você faz o quê?
Você está realmente operando conforme a sua parte? Faz o aumento do corpo. Porque se você fizer isso que Paulo está falando, se você agir com responsabilidade com a sua igreja, se você realmente caminhar com a sua igreja conforme os ensinos bíblicos que são entregues aqui, olhe lá o que vai acontecer. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Envolve o amor, então? Receber o que está sendo proposto? E, amados, eu estou pedindo, em média, uma prova por mês. Eu quero que você estude um capítulo da confissão. Tá? Um capítulo da confissão dentre 30 dias. É muito? Tem capítulo da confissão que tem 3 parágrafos. E você não consegue fazer. Por quê? Porque você não tem capacidade? Não, porque você é preguiçoso. Porque você negligencia. Aí quando que o corpo vai crescer? Quando que o corpo vai atingir maturidade? Olha para o texto, irmão. Olha para o texto. Olha para o texto, porque você está numa igreja. Aí estamos falando das igrejas que não entregam a doutrina, que colocam um fundo social, colocam tudo. Aí estamos oferecendo críticas. Mas, por outro lado, nós temos nossa realidade. Onde você recebe doutrina, onde nós temos visado o propósito da igreja, e você age como? Será que você não merece estar numa igreja dessa, então? Será que você merece estar recebendo a doutrina porque você não faz sua parte? Você não faz sua parte. O que você merece, então? Você está atrasando, olha só, a sua negligência está atrasando o desenvolvimento do corpo. É só isso que você está fazendo. E o corpo não é meu não, tá? O corpo é de Cristo, então você está pecando contra Cristo. Você está pecando contra Cristo. Você está atrasando o desenvolvimento do corpo. E nesse meio pode acontecer o quê? Muitos serem levados por ventos de doutrina. Então veja a sua responsabilidade. O texto é magnífico. O texto no que tange a propósito da igreja é estupendo. Tá? Leiam e meditem nesse texto. Tá? Aí, apenas para... Depois eu vou ter que voltar nesse ponto, na próxima aula. Responsabilidade dos membros. Então, olha lá. Nossa comunidade eclesial deve consistir nessa comunhão e cooperação que é exercida e experimentada pelos santos. A igreja deve ser uma família, onde os seus membros ajudam, oram, exortam, repreendem e encorajam uns aos outros em amor. Portanto, quando um membro sofre ou se alegra, o resto da igreja também sofre e se alegra. Dessa forma, cada membro da igreja é chamado a andar como é digno da vocação com que foram chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso está onde? Efésios capítulo 4 também. Verso 1 a 3. Tá? Só que como você vai exortar, como você vai repreender, como você vai encorajar, sendo que você não faz nem a sua parte? Estava falando para o Gessé na oração, falando, Gessé é como um pai de família que ensina, instrui a sua família e sua mulher e seus filhos não acatam aquilo que ele fala e vão para o outro lado. Você já pensou que sentimento frustrante é isso? Algumas... Aqui tem mães aqui na igreja. Você talvez ainda não experimentou o que é um filho rebelde. Mas talvez Deus te dê um filho rebelde para você experimentar aquilo que você tem feito com a igreja dele, de Cristo. Te dê um filho rebelde para você entender o que você é. Aí você vai, nossa, como é ruim, né? Aí talvez você aprenda. Porque o que você está fazendo, repito, não é contra mim, é contra o corpo de Cristo.
Como Davi diz no Salmo 51, contra ti pequei, apenas contra ti pequei. Tá? Então devemos reavaliar como nós temos vivido aqui na igreja. Porque é muito fácil oferecermos críticas às pessoas lá fora e às igrejas lá fora. Mas e aqui? Vamos falar da nossa realidade? Como é que tem sido a nossa vida à luz de Efésios 4? Como? Aí você tem que ter um parâmetro. Eu mando lá. Eu mando aquele controle lá de provas lá, exemplifica bem o que está acontecendo. Amados, conhecer o propósito da igreja. Você tem alguma dúvida que vai nos exortar? Nem um pouco. Porque dentro daquilo que é instituído na palavra para nós fazermos como igreja e o que estamos fazendo, existe uma grande diferença. E se existe diferença, é necessário o quê? Arrependimento. Porque se a palavra fala algo e nós não fazemos, isso se chama transgressão. Transgressão. Precisamos de arrependimento e sermos reconduzidos pelo Espírito Santo naquilo que nós temos que fazer. E, amados, digamos que para um povo eleito isso não é nada difícil. Não é nada difícil para um povo eleito. Porque se vocês possuem o Espírito Santo dentro de vocês, existe a palavra de Deus. Então é só orar, é só buscar, se esforçar, que certamente o Espírito Santo vai te capacitar naquilo que ele tem proposto. Tá? Deus abençoe os irmãos. Amém? Vamos tomar um cafezinho e já voltar aqui para o nosso culto. Tá?